Olá! Vocês querem saber a diferença entre abreviação, abreviatura e sigla? Então acompanhe essa aula que vocês nunca mais terão dúvidas. Eu também peço para que vocês deem um like e se inscrevam no meu canal, porque vocês estarão me ajudando muito, tá? Vamos à aula então. Vocês já leram e já escreveram desse modo aqui, né? Essas palavras são abreviaturas. Janeiro, outubro, novembro, tudo com pontinho, número, página, olha, doutor, doutora, senhora, Nossa Senhora, companhia, limitada e um apartamento, ó, educação, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. A abreviatura é uma forma reduzida de algumas palavras. A abreviatura geralmente é formada pelas letras iniciais e termina com um ponto. Nós precisamos ver agora algumas observações muito importantes sobre a abreviatura. Então vocês devem prestar atenção nessas observações que eu vou comentar aqui agora. Primeiro, nós devemos ler as abreviaturas sempre por extenso. Vejam que eu li aqui companhia, eu li limitada, eu li doutora, eu não li DRA, tá? Então você vai ler sempre por extenso. Você vai escrever por algum motivo de economia, de rapidez, mas na hora de uma leitura você vai ler por extenso, tá? Nós devemos sempre colocar acento, quando esse acento estiver na primeira sílaba. Então você vai fazer, por exemplo, você vai escrever século, você vai fazer a abreviatura de século, você vai pôr o acento, porque ele tem acento. Essa palavra tem acento na primeira sílaba, que você vai fazer a abreviatura usando a primeira sílaba, certo? Um dos modos de fazer. Número, você também vai por página, tá? Então, toda palavra que tiver acento na primeira sílaba, quando você for fazer a abreviatura, você vai ter que colocar este acento, tá? O terceiro item que nós devemos observar bem no uso da abreviatura é quando essa abreviatura estiver no fim da frase, você vai usar somente o ponto da abreviatura. Então, por exemplo, todos foram a Patota e companhia. Esse ponto da abreviatura já fica como ponto final da frase. Comprei material escolar, 2 pontos, lápis, caderno, livro, etc. Tá? Presta atenção que aqui não tem vírgula e também aqui não tem 2 pontos, porque já tem o ponto do etc. Etc. é uma abreviatura de origem latina que significa e outras coisas. Então, alguns gramáticos não aceitam a vírgula, porque já tem a palavra e outras coisas. A maioria não aceita a vírgula, mas há gramáticos que consideram que esse etc. é mais um elemento da enumeração, então, portanto, deve-se colocar a vírgula. É complicado isso, né? Quando vocês forem prestar algum concurso, vocês têm que ler o que o concurso fala para estudar, quais os gramáticos, e vai através daqueles gramáticos o que ele acha. Eu, na minha opinião, acho um absurdo ter mais de uma possibilidade, apesar das duas possibilidades estarem bem argumentadas, mas devia-se escolher uma para não dificultar para a gente. Mas então é isso. Alguns gramáticos consideram que etc. é mais um elemento da enumeração, então apesar de etc. já ter o e, deve-se colocar a vírgula, e outros acham que não deve repetir a vírgula. Agora, tem um caso em que a vírgula é obrigatória com o uso de etc. É aqui, é quando você repete esse etc. Tá? Porque você passa a ter então uma enumeração. Comprei material escolar, 2 pontos, lápis, caderno, livro, etc, etc, etc. Aí você vai ter que usar a vírgula aqui. Aí não é questão de gramático isso, ou tal gramático, tal escritor, tá? Então vocês usam etc. Então são essas as regras de abreviatura. Agora a gente vai ver o que é abreviação, para vocês verem a diferença entre abreviatura e abreviação. Aqui no quadro, abreviação é a redução das palavras e sem prejudicar seu significado, né? Muitas vezes essas reduções acabam ficando mais usadas do que as palavras originais. Então aqui foto, pneu, quilo, TV, cine, face, insta e o WhatsApp. Foto, fotografia, pneu, pneumático, quilo, quilograma, TV, televisão, cine, cinema e vocês já sabem, Facebook
Instagram e Zap. A gente não fala, a gente fala Zap mesmo, tá? Então, dificilmente você vai usar quilograma, dificilmente você vai usar pneumático, tá? Você não vai falar assim, eu vou calibrar meu pneumático, você não fala, tá bom? Então, por isso que eu digo que essas formas aqui, essas abreviações acabam sendo muito mais usadas do que as palavras originais, ok? Agora a gente vai ver o que significa sigla. Sigla é um tipo de abreviatura formada pelas palavras, pelas letras iniciais de outra palavra, principalmente instituições, tá bom? Então eu vou apagar novamente o quadro para eu poder colocar para vocês alguns exemplos de sigla, ok? Vamos lá? Eu vou ler aqui para vocês. ABL, Academia Brasileira de Letras. CEP, Código de Endereçamento Postal. CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. ONU, Organização das Nações Unidas. SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., Sociedade Anônima. Eu vou começar falando da palavra, dessa sigla, Petrobras, tá? Repare que ela não tem acento. Por que ela não tem acento? Ela perdeu o acento para simplificar as operações da empresa lá no mercado internacional de ações. Interessante, né? Então teria que pôr acento, mas ela não tem por esse motivo muito bem justificado. A sigla Petrobras é do gênero feminino, porque é a empresa, tá? Nós temos aqui, a gente vai sempre usar o artigo de acordo com a primeira palavra. Então, se a gente fala ABL, porque é academia, o CEP, porque é código, cadastro, o CNPJ, o CEP, a academia, ok? Eu vou agora falar para vocês sobre a diferença. Então, isso daqui tudo é sigla. Já explicamos o que é sigla. E o que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou falar para vocês agora, é sobre algumas siglas também podem ser conhecidas, também podem ser chamadas de, eu vou ter que colocar aqui, quais são, de acrônimos. Por quê? Por que essas siglas podem ser chamadas de acrônimo? Como Petrobras, é uma sigla, mas também pode ser chamada de acrônima. Por quê? Acrônimo são palavras que podem ser lidas como se fosse uma nova palavra. E não vai necessariamente ser lida letra por letra como são as sílabas. As siglas, desculpa, as siglas são lidas letras por letras, ABL, tá? E assim por diante. Essas siglas aqui podem ser lidas como se fosse uma palavra, ONU, SENAC, SENAI, Petrobras, então elas também podem ser chamadas de acrônimo. Tá? Então a diferença entre sigla e é a mesma coisa, tá? Mas a gente só pode chamar de acrônimo, além de sigla, essas daqui, ó, de baixo, que são lidas como se fosse uma palavra mesmo. Então são acrônimos. Belezinha?